Olá pessoal, esse vídeo ele foi um pedido e um repedido do amigo Matheus Martins Braga. Isso porque o Matheus ele pediu mais de uma vez esse vídeo, ele reiterou o pedido. Bom, Dom Antônio de Castro Maier, ele foi um proeminente bispo católico brasileiro que exerceu um papel significativo na igreja ao longo do século XX. Erudito e dedicado, ele era um exemplo para uns, mas não foi uma pessoa imune a críticas. Muitos torceram o nariz para o religioso devido às suas posições conservadoras e à sua resistência às mudanças propostas pelo Concílio Vaticano II. Como bispo tradicionalista, ele era conhecido por ser um crítico ferrenho de certas reformas litúrgicas e teológicas introduzidas na Igreja Católica na década de 1960, o que acabou colocando em rota de colisão com membros da Cúria mais progressistas. Nesse vídeo, vamos analisar um pouco a vida e a carreira desse importante religioso. Então vamos lá. Dom Antônio nasceu em Campinas em 1904. Seus pais mudaram-se para São Paulo em 1909, onde ele estudou no grupo escolar entre 1911 e 1915. Fez o secundário no ginásio do estado de São Paulo e ingressou no Seminário Menor de Pirapora em 1916 e no Seminário de São Paulo em 1921. Ele estudou teologia no Instituto Gregoriano de Roma, onde foi ordenado presbítero em 1927. Foi professor do Seminário Arquidiocesano de São Paulo. Em 1940, foi nomeado bispo auxiliar de Campos, no Rio de Janeiro, e em 1948 tornou-se bispo diocesano. Durante seu episcopado, Dom Antônio defendeu de forma veemente a ortodoxia católica, opondo-se a qualquer forma de modernismo e relativismo teológico. Era um fervoroso defensor da missa tridentina. Durante os debates do Concílio Vaticano II, Dom Antônio destacou-se como um dos líderes da ala conservadora, opondo-se aos esforços da reforma em direção a uma liturgia mais contemporânea e a uma igreja mais aberta ao mundo moderno. Mesmo após o concílio, Dom Antônio não modificou as suas convicções. Ao contrário, assumiu uma postura combativa contra as mudanças pós-conciliares, defendendo a manutenção da tradição católica. Mostrou-se contrário quanto a não mais haver celebração da missa tridentina. Dom Antônio também foi um crítico ferrenho do comunismo e do socialismo, denunciando os perigos dessas ideologias para a fé católica e para a sociedade. Foi fundador e líder da União Sacerdotal São João Maria Vianney, uma organização que focalizava na manutenção das práticas litúrgicas e tradicionais. Fundou também o Seminário Menor de São José, a Faculdade de Filosofia de Campos e editou a revista Catolicismo, que se tornou um veículo de expressão para as suas ideias altamente tradicionalistas. Castro Maier também foi fortemente devoto da Virgem Maria, bem como da tradição eucarística. Dom Antônio de Castro Maier renunciou ao cargo em 1981 após atingir o limite de idade de 75 anos, conforme a lei canônica da Igreja Católica requer. Mas a sua resistência às reformas do Concílio Vaticano II e o seu apoio ao movimento tradicionalista continuaram mesmo após a sua renúncia. Em 1988, ele, juntamente com o arcebispo Marcel Lefebvre, participaram da consagração de 4 bispos sem a permissão do Papa João Paulo II. A consequência dessa ação foi que Lefebvre e os bispos consagrados foram excomungados. No caso de Dom Maier, embora ele tenha participado da consagração, a sua situação é menos clara. Há fontes que afirmam que ele também foi excomungado,
Mas outras argumentam que a sua idade avançada e a sua saúde debilitada na época foram considerados atenuantes, o que deixaria a sua situação canônica ambígua. A própria igreja não se pronunciou de forma definitiva sobre a excomunhão de Dom Maier, deixando margem para debate. Dom Antônio de Castro Maier, ele faleceu em 25 de abril de 1991, alguns anos após ele ter participado das polêmicas consagrações episcopais de Dom Marcel Lefebvre, que ocorreu em 1988. Dom Antônio, ele foi uma figura importante para os católicos tradicionalistas, e o seu legado perdura em comunidades que seguem práticas litúrgicas tradicionais, bem como em grupos ligados a movimentos tradicionalistas da Igreja Católica. A Sociedade São Pio X, a qual ele foi fortemente ligado, ainda existe e possui comunidades ao redor do mundo. É isso aí, pessoal. Valeu!